Hoje nós vamos responder perguntas, exatamente. Essas perguntas, os comentários que foram deixados no meu YouTube, eu vou responder aqui para vocês. E caso vocês tenham dúvidas, não se esqueçam, podem deixar nos comentários desse vídeo que a gente vai fazer um próximo Q&A do QA, tá certo? Então, time, eu sou o Manny, eu tenho 9 anos de experiência como QA Engineer, eu moro e trabalho aqui no Canadá e bora pro vídeo. Então vamos lá, time. Eu vou começar a ler aqui cada uma das perguntas e vou dar a resposta que eu acho mais adequada, tá certo? Adair Wolf 690. Você poderia mostrar um pouco do que um teste unitário cobre? Trazer exemplos de testes unitários para a gente saber qual parte do sistema vai estar coberta pelos testes unitários para que possamos focar nas demais partes. Enfim, saber o que um teste unitário pode ou não cobrir sem precisar de um desenvolvedor. Então tá, essa é uma ótima pergunta e eu tenho certeza que isso daqui deve assustar um monte de QA. Eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos meus, mas entendam, os testes unitários, eles basicamente são desenvolvidos pelos desenvolvedores, tá certo? Eu sei que você deve estar pensando, como assim, né? É um teste, mas o desenvolvedor que desenvolve. Exatamente. O teste unitário, o que ele vai cobrir? O teste unitário vai cobrir testes de funções, métodos, que o desenvolvedor está trabalhando. Então, por exemplo, cada novo método que o desenvolvedor ele cria dentro do projeto dele, né, dentro do sistema que ele está codando, ele vai ter que criar testes unitários para aquele método. Para que ele vai fazer isso? Ele vai criar os testes unitários justamente para garantir que aquele método está funcionando. Então é por isso que tem como a gente saber qual é a cobertura de um teste unitário. Por quê? Porque se você tem 30 métodos dentro de um sistema, né, então vamos dizer aí que são só 30 métodos, você tem que ter pelo menos 30 testes unitários para testar exatamente o que cada uma das funções ou cada um dos métodos está fazendo. E é exatamente isso. Se o teste unitário ele está fazendo qualquer coisa além disso, se ele está batendo em API, se ele está fazendo qualquer coisa, mexendo com componente de sistema, qualquer coisa relacionada, saiba que ele está deixando de ser um teste unitário para virar um teste integrado. Isso não é bom, tá bom, galera? Isso vai fazer com que os testes unitários eles fiquem mais lentos e vai fazer também com que os testes unitários possam ficar até mesmo flake, quando eu digo que eles podem ficar intermitentes, caso eles estejam pegando informações de sistema terceiros, tá bom? De APIs terceiras, qualquer coisa do tipo. E caso você seja QA e tá com medo, né, de falar assim, meu Deus, mas quais são as ferramentas que usam para ser desenvolvidas testes unitários? Galera, a gente tem várias, cada linguagem tem a sua, mas, por exemplo, para JavaScript você pode considerar aí o Jest, VTest e também Mocha. Se você estiver pensando em Java, você pode pensar em TestNG e JUnit. Se você estiver pensando em Python, pode pensar em PyTest, tá bom? Então, basicamente, essas são as ferramentas que você utiliza para poder fazer testes unitários dentro de um sistema. E lembrando que quem faz isso é um desenvolvedor. Mas, claro, você como QA ainda tem o dever de ser o guardião da qualidade. Então, isso também faz parte da qualidade. E saber qual que é a cobertura de testes unitários é algo que um QA tem que saber. E como que ele fica sabendo disso? De duas formas. Primeiro, você pode simplesmente perguntar para o desenvolvedor, né? E ele vai te falar ali, baseado nas respostas dos reports que as ferramentas deles dão, vai te dar aí a resposta falando qual a porcentagem de cobertura. Porém, tem uma forma para você saber também, que é justamente utilizando ferramentas de monitoramento. Eu já falei um pouquinho sobre essas ferramentas de monitoramento, mas elas são ferramentas aí que mostram qual que é a cobertura do código, se existe algum código que está dando vulnerabilidade ao sistema, se existem códigos com smell code, né? Então códigos que podem ser melhorados, ou até mesmo códigos duplicados. Ele vai mostrar para você aí todas essas informações, e essas informações vão te ajudar a criar métricas para a melhoria do sistema. Então, por exemplo, se você tem aí um sistema que tem 50% de testes unitários, isso é muito baixo, então precisa ser aumentado, e isso pode ser sim uma iniciativa dentro da sua empresa que você pode comandar como QA, mas quem vai desenvolver é o dev. Então, ó, galera, essa daqui é basicamente a carinha de uma das ferramentas que eu mencionei, né? Que essa daqui, no caso, é a Sonar Cloud. Existem algumas ferramentas como Sonar Cloud e Sonar Cube, que são basicamente as mesmas. E tem também Code Climate, tem outras, tá? Mas essas daqui são as principais. Se você quiser aprender um pouco mais, aprenda sobre Sonar Cloud, na minha opinião, ou Sonar Cube, tanto faz. E é como eu disse, né? Aqui ele mostra as vulnerabilidades, se tem code smells, qual que é a cobertura dos testes unitários, tá vendo aqui, tá mostrando do zero, tá? Isso aqui é só uma imagem, então eu não tô realmente, não é de nenhum projeto meu, mas é só para vocês entenderem para quem que ela serve. E é justamente assim que você vai medir o nível de cobertura de testes unitários da sua empresa. @userjn8pe3sn1 me ajudou muito, fiquei curiosa sobre a extensão que você comentou no vídeo. Procurei, mas não achei nada. Poderia me dizer qual seria para que eu consiga utilizar também?
Então, minha querida user, no caso aqui, ela está falando aqui sobre um vídeo chamado Upload de Arquivos com Cypress, e eu utilizei uma ferramenta chamada CSS Selector Helper. Essa ferramenta aqui, ela te ajuda a você selecionar, né, os atributos ou os seletores que existem dentro da sua página HTML para que você consiga utilizar na sua automação de front-end, tá bom? E é basicamente uma ferramenta que te ajuda a selecionar esses seletores. O único problema, galera, é que inclusive eu estou tendo problemas atualmente, eu já tive alguns mentorados que também tiveram problemas com essa ferramenta, tá? Às vezes ela simplesmente não aparece, ela deveria aparecer na aba de inspeção, né, do inspetor do Google Chrome, né, na DevTools, mas não aparece. Então eu realmente não sei muito bem o porquê, mas isso acontece em alguns computadores algumas vezes, tá bom? Então eu espero que você consiga utilizar aí na sua casa, caso você não consiga. Existem outras ferramentas que sinceramente não são tão boas quanto, né? Apesar disso daí não estar funcionando tão bem, mas são ferramentas que elas podem resolver o seu problema. Danielzinho 9645. Vídeo ótimo. Você poderia fazer um semelhante a este, porém, para mobile? Seria bem interessante ver a automação mobile com Selenium e Appium. E aí, aqui no caso, o vídeo era criando uma automação do zero com Selenium e WebDriver I/O. Galera, entenda uma coisa, isso é muito importante. Era uma ótima dica, inclusive, Danielzinho, muito obrigado. Porém, tem um ponto que é, não se utiliza Selenium para fazer automação de celular. E quando ele diz mobile, ele está falando automação mobile, né? Automação para celulares, para aplicativos celulares. O Selenium, ele não funciona para fazer automação de celular, infelizmente, até porque o Selenium, inclusive, é conhecido como Selenium WebDriver, né? Então ele basicamente trabalha diretamente com a parte web, com os navegadores, né? Seja ele Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Firefox, tá bom? Porém, ele não funciona diretamente com aplicativos. Se você quiser testar aplicativos, você vai trabalhar diretamente com o Appium. No caso aqui, você pode inclusive utilizar o WebDriver I/O, que é uma das ferramentas que eu estava utilizando, com o Appium. Porém, vai ser muito difícil de você fugir do Appium para poder fazer automações de celular. Apesar de que eu encontrei umas ferramentas que eu ainda não utilizei, uma delas chamada Maestro, para poder fazer a automação mobile. Eu ainda não testei, eu quero testar para ver se ela funciona bem. Quem sabe eu trago um vídeo, inclusive, falando sobre ela. Lester Hovar 546. Estou me preparando para ser um júnior. Dica valiosas aqui, gratidão. Iago Gil 3513. Tem uma hora no vídeo que você fala sobre o tempo de teste que não é adequado que dure uma hora. Esse teste que você faz menção ao tempo seria um único caso de teste? No caso aqui, né, eu estava falando provavelmente sobre automações de testes. E galera, quando eu digo assim, uma automação de teste não pode demorar mais de uma hora, é porque significa que a sua automação de teste ela não foi bem preparada, ela pode ter muitos problemas no meio, além dela demorar demais, tá? Isso é muito complicado. E tem muitas empresas que têm aí ferramentas, né, de automação de testes que demoram aí, sei lá, 30, 40, 50 minutos, uma hora para rodar. Isso é incabível, tá? Uma automação de teste, ela foi feita para ser rápida. Então, se você encontrar aí, ver que a sua automação de testes, né, utilizando Cypress, Selenium, sei lá, qualquer que seja a ferramenta que você está utilizando para fazer automação, saiba que isso precisa ser melhorado e a sua automação precisa receber um boost, tá? Você precisa dar uma ajeitada nela porque ela está meio ruim. E ele perguntou aqui, né, seria o único caso de teste? Não, eu estou falando sobre a suíte de teste inteira. Então, às vezes pode ser que você tenha um caso de teste, né, que seja end-to-end, que demore bastante. Mas eu estou falando da suíte de teste inteira. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem vários casos end-to-end rodando, alguns testes de integração mais específicos, alguns testes que rodam só em um sistema, alguns testes que rodam só em outros, que todos sejam front-end. Se tudo isso junto estiver demorando uma hora, ou até mesmo 30 minutos, cara, pelo amor de Deus, tá na hora de você reformar, né, refatorar esse código e melhorar a performance dos seus testes, tá bom, galera? Na minha opinião, um teste automatizado front-end ele tem que ser trabalhado para que ele demore no máximo 15 minutos. Olha, eu tô sendo muito legal. 15 minutos já é muito tempo, tá? Para esperar. Principalmente quando você tá falando aí de uma CI, de Continuous Integration, se o seu teste estiver na CI ou se estiver no CD, né? Estiver no Continuous Deployment. Ele vai entrar lá na pipeline e vai demorar aí 20 minutos para rodar. É muita coisa, tá, galera? Tentem manter um tempo de até 10 minutos, assim, na sua automação front-end. E mantenham isso do começo até o fim, tá? Isso tem que se tornar uma regra, inclusive uma regra entre todos os times, tá bom? Principalmente se tiver mais QAs trabalhando com automação, essa tem que ser uma regra de que o tempo tem que durar 10 minutos. Caso você esteja com muito tempo na sua automação, você pode sempre paralelizar ela, você pode sempre, né,
melhorar aí as chamadas que você está fazendo. Se você está fazendo waits, né, se você está esperando em alguns momentos da sua automação, em alguma parte do sistema, pelo amor de Deus, tira isso, faz com que ele aguarde elementos da página, ao invés de ficar dando wait em segundos, em minutos. Isso tudo faz com que você vai ter uma automação muito longa e ninguém vai querer usar, e todo mundo vai odiar ela quando ela entrar na pipeline. Além de você pode ter problemas no meio. Imagina, você tem uma automação que roda em 1 hora e ela quebra nos 48 minutos, sabe? Você vai ter que rodar tudo de novo. Então, pelo amor de Deus, faça com que a sua automação tenha no máximo 10 minutos, no máximo estourando, paralelize ela, faça estratégias de automação para que façam que ela fique menores. A Direwolf 690. Você trabalhou com Selenium? Pelo que eu vi, meio por cima, o Selenium tem duas linguagens bases, C# e Java, né? Então, Adário, na verdade, inclusive eu já respondi mais de uma pergunta sua aqui nesse vídeo, você foi sorteado, mas na verdade, não. O Selenium, ele pode trabalhar com várias tecnologias, né, com várias linguagens, e eu vou falar as linguagens aqui. Você pode sim trabalhar com C#, Java, mas você também pode trabalhar com JavaScript, TypeScript, Kotlin, Ruby e Python. Então, todas essas linguagens você pode trabalhar utilizando Selenium. E caso você aí tenha uma preferência, né, se você quer trabalhar com Java, com C#, com JavaScript, tanto faz, vai fundo. Selenium é uma ótima ferramenta, é uma das mais utilizadas até hoje, justamente porque ela é uma das ferramentas mais antigas da área. FunnyPets 3778. Boa noite, Numi. Estes testes mencionados como não funcionais são possíveis fazer no Postman? Carga, performance e estresse? Galera, na verdade, né, Postman ele é uma ótima ferramenta. Para quem não sabe, o Postman ele é uma ferramenta para testes de API. Então, se você está testando API, seja ela GraphQL, REST, tanto faz, o Postman é incrível. Não só para teste, mas também para você utilizar de uma forma como uma interface, né, uma API. E galera, você pode fazer automações incríveis com o Postman, inclusive ele está cada dia melhor. E a pergunta do nosso querido aqui é se ele consegue fazer carga, performance e estresse. Na verdade, até onde eu sei, o Postman pode fazer testes de carga e estresse, mas é um pouquinho gambiarra, tá? Ele não foi feito necessariamente para isso. Porém, testes de performance são sim testes que você pode fazer facilmente no Postman, tá? Então, se você tem interesse em fazer teste de performance, você consegue. Porém, o de carga e de estresse você pode até conseguir fazer, mas não serve para isso, tá? O Postman não foi necessariamente desenvolvido para isso. Porém, se você está afim de aprender, né, e óbvio, Postman utiliza JavaScript para poder você criar as automações, e caso você já saiba JavaScript e quer aprender um pouco mais de teste de carga e estresse, você pode utilizar K6. K6 é uma ótima ferramenta, eu indico ela muito e ela é super simples de aprender. EV Farias faz um vídeo sobre como estabelecer um processo de teste sendo o único que há na empresa. Galera, eu não vou falar sobre tudo isso aqui, mas eu posso dar umas dicas sobre isso, tá? Caso você aí seja o único QA da sua empresa, você quer trazer um processo de qualidade dentro da sua empresa, comece estudando sobre Shift Left. Então, estudar um pouco mais sobre como que funciona, como que traz a qualidade de processos desde o início, né? Então, desde a concepção do projeto, da concepção da feature que você esteja trabalhando, você tem que participar sendo um QA. E obviamente, né, falando aí sobre cobertura de testes, sobre qualidade de código, deixando claro que os devs precisam criar sim os testes unitários independente do momento do desenvolvimento, falar que eles precisam sim testar na máquina deles conforme os casos de teste, então criar casos de testes para que os desenvolvedores, mesmo dentro da task, se você criar os casos de testes ali dentro, isso vai ajudar muito os desenvolvedores a entender o que eles precisam testar mesmo antes de passar para você, e isso vai facilitar a sua vida. Uma coisa que eu gostaria de falar, dependendo, né, se você é o único que há dentro da empresa e tem um monte de dev, fica tranquilo, você não vai conseguir dar conta de tudo isso sozinho. Às vezes, sei lá, você tem 20 devs, está trabalhando com 20 devs, vai ser quase impossível você trabalhar, né, fazendo teste manual, automação, criando processo de qualidade, criando uma cultura de qualidade dentro da empresa. Então, infelizmente, dependendo aí do tamanho da empresa, né, quantas pessoas você tem que tomar conta e qual o tamanho do projeto, você não vai conseguir fazer muito, tá? Então você vai ter que escolher coisas para fazer. E normalmente a maioria dos QAs escolhem fazer teste manual, porque é o que dá para fazer ali no momento, porque tem muita coisa para testar. Porém, se de pouquinho em pouquinho você criar essas iniciativas, assim, tentar trazer pensamentos mais críticos no começo do desenvolvimento do software, tentar criar esses casos de testes o quanto antes para você colocar nas tasks do desenvolvedor, isso ajuda demais. Mas como eu falei, né, se você é uma pessoa para 30 desenvolvedores, fica complicado, porque você também não é um super-herói. E eu sei que isso acontece em algumas empresas, mas tudo tem um limite, né, infelizmente. Então, nesse caso, eu indicaria você tentar
convencer os seus chefes de contratar mais um QA aí para o seu time, para você poder dividir aí as tarefas e ele também te ajudar a trazer essa cultura de qualidade para dentro da empresa, porque com certeza quando uma empresa ela tem uma cultura de qualidade forte, fica muito mais fácil para o QA testar, tá certo? Então, time, essas foram as perguntas de hoje. Se você tem alguma pergunta e você quer que eu responda aqui no vídeo no Q&A do QA, deixa aqui nos comentários que a gente vai trazer agora mais frequência esse quadro, tá certo? Então, time, se você gostou, não esquece de deixar o like. Se eu li o seu comentário aqui, deixa um like, ativa o sininho, se inscreve, por favor, né? Porque isso ajuda demais a gente. E além disso, nós aqui da Lumistech estamos trazendo vídeos sobre tecnologia e QA todos os dias. Time, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e tchau, tchau!